Olá galera, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou explicar como elaborar um sketch bem estruturado apenas observando a referência e como melhorar a coloração utilizando materiais escolares. Aviso, o que eu estou explicando é o que eu uso, o método que eu uso em outras áreas de desenho. Nesse desenho que eu vou mostrar hoje no vídeo, eu apenas estou observando e fazendo, não estou usando os métodos que vou explicar, mas mesmo assim eu vou dizer para vocês terem uma ideia. O objetivo não é apenas desenhar bonito, mas entender construção, proporção, volume e aplicação de cor. Antes de começar o sketch, o primeiro passo é a leitura estrutural da imagem. Perguntas que você se deve fazer a si mesmo. Qual é a forma predominante, circular, triangular ou retangular? Qual é o eixo de inclinação do corpo? Onde está o centro de gravidade? Existe perspectiva? Claramente, isso depende da dificuldade do desenho que você queira realizar. Se for um personagem estilizado como o Sonic, por exemplo, a cabeça é proporcionalmente maior que o corpo. Se for um personagem como a Amy Rose, os olhos ocupam grande parte da face. Isso precisa ser observado antes de desenhar. Dependendo do desenho que você queira fazer, você pode usar materiais escolares, por exemplo, o lápis HB, estrutura inicial, lápis 2B, reforço de linhas principais, borracha branca macia, apontador de boa qualidade. Não precisa ser caro, mas que serva bem para os lápis já é suficiente. Papel sulfite 75 ou 90 gramas. Se você tiver um papel acima de 120 de gramagem, é uma maravilha, tá perfeito. O esboço leve com HB, use traços suaves, não pressione o lápis. O objetivo aqui é marcar proporções. Formas geométricas simplificadas, círculo para a cabeça, linha central para a direção do rosto, linha horizontal para o posicionamento dos olhos, bloco simples para o tronco e membros. O ajuste da proporção. Compare constantemente as medidas visuais, técnica simples. Observe quanto a cabeça cabe dentro do corpo. Definição do contorno com 2B, só depois da estrutura estar correta você reforça as linhas principais. Isso evita deformações e melhora a precisão. Agora pegaremos algumas cores básicas escolares. Agora vamos para a parte técnica da coloração. Materiais escolares comuns. Lápis de cor, preferencialmente com boa pigmentação, porque tem que pintar certinho. Canetas hidrográficas, lápis aquarelável, se disponível, dependendo se você for fazer uma aquarela. Ali sim você pode usar lápis aquarelável. Papel sulfite ou papel mais grosso, o ideal é acima de 140 de gramagem. A caneta preta fina para o contorno, o 04 ou a 05. A primeira camada que você tem que fazer é a base, a que sempre todo mundo fala. Aplique a cor base com pressão leve, não pressione forte no início. Os movimentos são circulares pequenos, que evita as marcas, as camadas uniformes também. A construção da sombra funciona da seguinte maneira: escolha um tom mais escuro da mesma família de cor. Se o cabelo for rosa, por exemplo, a base rosa médio e a sombra tem que ser um rosa mais escuro ou levemente arroxeado. A sombra deve ser aplicada abaixo do queixo, abaixo do cabelo, dobras de roupa ou a parte oposta à fonte da luz. O lápis de cor funciona por camadas. Se você pode misturar duas cores sobrepondo levemente, vai ficar muito melhor. Isso eu garanto para vocês. O exemplo pode ser base azul mais uma leve camada de roxo. A sombra fica mais rica. Isso cria profundidade sem precisar usar preto.
Canetinhas exigem mais controle porque secam rápido, podem manchar, não permitem tantas camadas. Sempre comece pelas áreas maiores, trabalhe de cima para baixo, evita borrar o desenho. Faça a sombra com outra tonalidade próxima. Evite passar muitas vezes no mesmo lugar para não manchar o papel. O controle da luz e o volume funciona desta forma aqui, ó. A luz define o volume. Passo técnico essencial. Antes de colorir, decida a direção da luz. Exemplo, luz superior esquerda, sombras inferior direita. Isso deve ser coerente no desenho inteiro. Se a luz muda aleatoriamente, o desenho perde realismo. O contraste e a finalização seria após colorir. Reforce contornos principais com a caneta preta fina, não contorne tudo com a mesma espessura. Linhas externas podem ser levemente mais grossas, linhas internas mais finas. Isso cria hierarquia visual. Um bom desenho escolar não depende de materiais caros. Depende de estrutura correta, proporção, construção em camadas, controle de luz, pressão adequada ao lápis. O sketch é base estrutural. A coloração é o acabamento volumétrico. Sem estrutura, a cor não salva o desenho, mas com estrutura forte, até materiais simples produzem um ótimo resultado. Agora, falando mais pessoalmente, esse desenho daqui eu fiz somente para distrair um pouco e trazer conteúdo a vocês. Os temas que eu estou falando e conversando agora com vocês são o que eu aplico a outros desenhos. Nesse desenho que está aparecendo no vídeo, não estou realizando nenhum desses métodos para começar o sketch, mas sim a coloração no Sonic. Ali eu estou usando uma forma diferente de colorir, uma mais harmoniosa e mais bonita e não tão riscada. Já parece um desenho mais decente, por assim dizer, sabe? Não é rabiscado esse desenho tudo ruim ao visual, sabe? E tudo isso com material escolar. Eu uso Faber-Castell comum, Tris, outras marcas que não é muito conhecidas também. O meu papel eu uso da marca Tilibra, 120 de gramagem, 150 de gramagem, desculpa. E tudo isso você consegue realizar em pouco tempo, simplesmente com o que você tem em casa. Por exemplo, para fazer o contorno, se você não tem uma caneta com diferente espessura, pode usar uma caneta Bic preta. Isso já funciona bastante adequado ao desenho. É o que eu usei no desenho do Sonic e da Amy. Uma caneta Bic para o contorno, lápis da marca Faber-Castell e a da Tris. E essas coisas simples, sabe? E também usei marcador acrílico. Eu comprei numa loja dessas coisas da China, sabe? Algo que eu tenho que deixar bem claro a vocês é que muita gente tem um método de realizar o esboço da sua referência diferente. Um dos métodos é a simplificação geométrica, o que é transformar a imagem em formas básicas antes de detalhar. Como funciona a cabeça, um círculo oval, o tronco retângulo ou bloco, o quadril forma trapezoidal, membros, os cilindros, né, que eu já tinha explicado antes. O objetivo é construir a estrutura antes do acabamento, né? O segundo método é linhas de construção, o que é uso de linhas guia para organizar a proporção e direção. Linha vertical centrada no rosto, linha horizontal para os olhos, eixo de inclinação do corpo, linha do ombro e quadril, etc. Tem também outro método que é a medição visual. É comparar visualmente tamanhos e distâncias entre partes do corpo. Como funciona? Quantas vezes a cabeça cabe no corpo? O braço termina na altura de qual parte? O joelho está no meio da perna ou não? Esse objetivo desse método é treinar percepção de proporção real. Tem também o método grade ou grid, que eu já usei umas vezes, mas o que eu mais uso é de mesa de luz. O método grid é dividir a referência e o papel em quadrículas iguais, criar uma grade sobre a imagem, reproduzir a mesma grade no papel, desenhar quadro por quadro.
Tem outro método que é desenho de gesto. E o principal é captar movimento e energia antes da estrutura. Tem outro método que é envelopamento, que é criar um contorno externo simplificando e envolvendo toda a figura. E o outro é método de construção por volumes, forma 3D. O que é pensar o desenho como formas tridimensionais. A cabeça é uma esfera, tronco uma caixa, braços cilindros, pescoço cilindro com inclinação. O objetivo é criar profundidade e perspectiva. Os métodos mais usados se dividem basicamente em estrutura geométrica, medição proporcional, construção tridimensional e captura de movimento, e a transferência precisa grade. Artista profissional normalmente combina vários métodos ao mesmo tempo. Então, se você usar um desses, nenhum está errado, não tem um certo. Eu uso mais a mesa de luz ou o grid, né? Estou mais acostumada. Para finalizar, eu quero reforçar algo essencial. Desenhar a partir de uma referência não é copiar, é compreender. Quando você faz um sketch, você está analisando a estrutura, a proporção e direção. Está observando o eixo do corpo, a inclinação da cabeça, o equilíbrio da posse. O sketch é a base racional do desenho. Se essa base estiver incorreta, nenhum detalhe ou cor vai corrigir totalmente o resultado. Por isso, simplificar formas geométricas, usar linhas, guia e comparar proporções não é coisa de iniciante, é método profissional. Depois vem a coloração, e colorir não significa apenas preencher espaço, significa pensar em luz, sombra e volume. Significa trabalhar em camadas, controlar a pressão do lápis e escolher tons que criam profundidade. Mesmo com materiais escolares simples, como lápis de cor comuns, é possível ter um resultado sofisticado se houver controle técnico. O desenho funciona como uma construção, primeiro a estrutura, depois o acabamento. Enquanto você mais treina a sua observação e aplica o método no processo, menos você depende da sorte e mais depende do conhecimento. E é exatamente isso que transforma a prática em evolução artística real. E é só isso por hoje, pessoal. Obrigada por assistir e eu vou deixar com vocês os últimos 40 ou 30 segundos em silêncio para vocês verem o resultado final calmos, ok? Não esqueça de comentar as suas dúvidas e deixar seu like. Até a próxima!